Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renato Machado, mais uma vez apresentando uma aula para vocês. E o objetivo da nossa aula de hoje é aprender como é que colocamos corretamente o package em um display de 7 segmentos para fazer o desenho de layout da placa dentro do software Proteus, utilizando o aplicativo Ares. Essa aula é interessante porque existe um erro de desenho no software, onde eu tenho a inversão de dois segmentos. Então, se nós observarmos um datasheet de display de 7 segmentos, por exemplo, o display de 0,56 polegadas, eu tenho esse posicionamento dos pinos em relação aos segmentos. Então, conhecendo um display, nós sabemos que lá em cima, o primeiro segmento no canto superior é o A, descendo no sentido anti-horário eu tenho o B, o C, o D, o E e o F, e o segmento do centro, a letra G. A pinagem do CI, ela também tem uma sequência correta. Então, começando do pino 1, que é o primeiro do lado esquerdo inferior, eu tenho o segmento E, o próximo é o D, o terceiro é o pino comum. Lembrando que se o display de 7 segmentos for anodo comum, o comum vai ser o anodo, e se ele for catodo comum, o comum será o catodo. Dando sequência, eu tenho o segmento C, o ponto decimal, subindo, continuando em sentido anti-horário, eu tenho o segmento B, o segmento A, mais um pino comum, o segmento F e o G. Vamos reparar aqui que eu tenho o F no pino 9 e o G no pino 10. Quando eu for fazer isso dentro do Proteus, nós vamos verificar que exatamente o pino G e o pino F, eles estão trocados. Então vamos abrindo o software agora, o Isis, e buscar um display de 7 segmentos. O display de 7 segmentos, nós podemos digitar na palavra-chave 7seg, e eu vou pegar um display catodo comum verde. Colocando o display aqui na tela, vou dar um zoom nele. Repare que não aparece nenhuma letra, né, de segmento. Então, se eu encosto o mouse no pino do CI, eu posso ler lá no canto inferior o que quer dizer esse pino. Então, eu tenho a sequência aqui, é o pino A, B, C, D, E, F e G. E aqui embaixo o pino catodo comum. Para fazer o package desse display antes de passar para o Ares, nós clicamos com o botão direito e utilizamos a ferramenta Packaging Tool. Nessa ferramenta aparece uma tela de seleção onde mostra que eu não tenho um package selecionado. Então eu vou adicionar um package clicando no botão ADD, que vai me aparecer uma listagem. Nessa lista eu vou digitar Display. Digitando Display, eu terei alguns packages de displays, né, na minha listagem, e o que eu quero utilizar vai ser o display de 7 segmentos de 0,56 polegadas. Clico em OK e o desenho aparecerá nessa tela no canto direito. Na tabela que eu tenho aqui na lateral esquerda, eu tenho a tabela de pinos, que eu vou da letra A até a G, que são os pinos do software Isis. Na coluna A, eu deverei digitar em qual pino do meu package deve ser ligado o pino do Isis. Então, o pino A do Isis, eu vou ligar no pino A1 do Ares. O pino B do Isis, eu vou ligar no B1 do Ares. O pino C, no pino C1. O pino comum, eu posso escolher. Ou eu ligo CA1 ou CA2, porque eu tenho dois pinos comuns no package e os dois internamente eles já são ligados. Então, no meu caso, hoje eu vou escolher o CA2. Se você quiser nesse momento escolher os dois pinos, basta você dar um duplo clique aqui ao lado do CA2, digitar a vírgula e escrever CA1 também. O software irá entender e fazer a ligação nos dois. Na letra D, eu clico no pino D1, na letra E, eu clico no pino E1.
Agora eu tenho a letra F e a G faltando. Reparem aquilo que eu havia comentado, que a letra F1 e a letra G1, elas estão ao contrário do que diz no datasheet. O F é o pino 9 e o G é o pino 10, da maneira correta. No ISIS aparece o G no pino 9 e o F no pino 10. Então, nesse momento, eu devo fazer a inversão e digitar no lugar do F o G1 e no lugar do G o F1. Dessa forma, eu tenho todos os meus pinos ligados, com exceção do pino do ponto decimal, o DP1, que nesse caso eu não vou utilizar. Aqui embaixo eu utilizo o botão Assign Package para criar o meu package. Clico em OK e vou criá-lo na biblioteca de usuário, User Device. Salvo o meu package e clico em Yes para que faça-se um update nos próximos displays que eu pegar para o meu desenho. Dessa maneira, apareceram as letras referentes aos pinos do meu componente. Assim, eu tenho criado o meu package do meu display de 7 segmentos. Se eu for passar para o Ares, antes de fazê-lo, eu devo clicar com o botão direito, entrar na tabela Propriedades, e aqui dentro de Propriedades eu devo dar um nome para o meu display. Então, vou chamar de Display 1 e devo clicar onde tem a palavra Exclude from PCB Layout, tirar esse ticket que está aqui nessa frase. Porque se eu deixar clicado Exclude from PCB Layout, o meu display não irá para o layout, ele ficará de fora. Clico em OK. Nesse momento eu tenho meu display nomeado e os pinos todos nomeados. Dessa maneira, quando eu clicar na janela Ares, para transferir a lista de componentes para o Ares, o software do Ares irá abrir. Vou dar um nome para o meu projeto, por exemplo, teste. Dessa maneira, abrindo a tela do Ares, eu seleciono um template, vou selecionar o default, e eu tenho meu display de 7 segmentos na lista de componentes. Quando eu trouxer ele para o meu circuito, reparem que eu tenho todos os meus pinos selecionados, e nesse caso, continua aparecendo o F e o G invertidos, porém, eu fiz o conserto dele lá no ISIS. Dessa forma, você pode criar o seu layout, que a sua placa ficará funcionando corretamente. Na próxima aula, vou mostrar para vocês uma placa de um contador utilizando um decodificador de display. Espero ter ajudado a vocês a tirar essa dúvida sobre o display. Muito obrigado e até a próxima postagem.